Amém, glória a Deus. Amados, estamos aqui na casa do Humberto e da Ellen para continuar o nosso estudo quinzenal às segundas-feiras. Você que vai participar, seja muito bem-vindo, que a unção de Deus possa tocar a tua vida. Nós vamos começar Gênesis capítulo 1, versículo 28. E nós deixamos uma pergunta na última semana que estivemos aqui sobre a questão de que como podemos vencer o pecado quando o pecado nos ataca, né? Estava falando principalmente aqui os adolescentes, né? Os hormônios, como é que eu posso vencer as tentações, os pecados? E nós vamos tratar esse assunto e outros também aqui. Nós vamos iniciar e vamos escorrer. Ali o Marcelo já preparou para nós 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, né, Marcelo? E a Ivana já preparou Isaías 48, 15. E o Silvano já preparou 1 Coríntios 10, 13. O Robson, visitante fiel, 2 Coríntios 3, 5 e 6. 2 Coríntios 3, 5 e 6. E Berto já preparou 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 4. A Ellen em Hebreus 11, 3, né? E o Heitor já está ali com 1 Coríntios 3, 7 na mão, né? 1 Coríntios 3, 7 na mão, né? Foi buscar um café? Esqueci, mais sincero, Heitor. Como na mão, né? 1 Coríntios 3, 7. Vamos lá no caminho de novo. É 1 Pedro 1? É 2 Pedro, tá? Depois eu repito de novo, tá, amados? Depois eu repito. Eu acho que o do Marcelo é 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. Marcelo? 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23, 24. Glória a Deus pelo Ricardo Bruch, que está aqui, né? Nosso irmão Geraldo. E também o nosso pastor, irmão. E também nossa irmã Maria de la Concepción Castillo Hernández. Essa deve ser argentina, né? E o Enzo José Ricardo, o Everson também. Deus abençoe, vocês estão online. Vamos começar ali, nosso irmão Humberto vai preparar para nós. Que Deus possa trabalhar muito nesses breves momentos, irmãos. Que não seja apenas conceito, mas seja resultado e fruto. Se alguém está ouvindo essa palavra estiver enfermo, espere a cura divina. Se alguém está desempregado, endividado, contas atrasadas, espere provisão. Se algum de vocês está depressivo ou passando alguma dificuldade na família, espere solução. E então vamos aí, preparando já Gênesis capítulo 1, versículo 28, tá bom? Humberto, lê para nós, por favor. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então veja que antes de Deus dar uma tarefa para eles, Deus os abençoou. A primeira coisa que diz ali, Deus os abençoou. A palavra no grego ali é Deus os ajoelhou. Ou seja, Deus colocou eles numa posição abençoável. Deus os tornou receptivos, atentos e receptivos para receber. E essa é a palavra abençoou. Colocou numa posição receptiva para receber. Então, para ser abençoado, precisamos estar numa posição receptiva, atenta para receber. Antes de Deus dar a tarefa, Deus deu recurso. Se você diz para uma criança, vá lá na panificadora comprar 10 reais de pão. A gente fala de pão, né? Curitibano fala pão. Compra 10 pão lá. Mas se você falar para a criança, vá lá comprar 10 pães, você, no mínimo, deve dar 11 reais para a criança. O 10 do pão e mais R$1 para ela comprar um doce. Porque é crueldade você mandar a criança comprar pães e não dar os 10 reais. Como isso é? Sabe, você esperar da pessoa sem dar recurso? Vai lá comprar 10 reais de pães. O mínimo, antes de você falar, você tem que estar com 10 na mão. Tem que estar com 10 na mão. Então aqui, antes de Deus dizer para eles serem frutíferos, dominar, Deus os abençoou. A unção, a capacitação, o recurso vem antes da missão. Deus não nos envia sem recursos para ser bem sucedido. A vida cristã seria uma utopia
uma coisa cruel se Deus pedisse algo para nós que nós não pudéssemos. Portanto, como eu falei ontem lá em Colombo, Deus nos chama para coisas específicas. Deus nos chama para ser canal de prosperidade e ajudar muitos. Não emprestar para ninguém. Quando você faz o plano assim, eu vou ter que emprestar, você está fora da Bíblia. A Bíblia diz que você tem que pensar de forma celestial. A tua mente, de acordo com a palavra, eu nasci para ser canal de prosperidade. Quem precisar, a primeira pessoa que vai ter esse recurso sou eu. Eu nasci para toda boa obra. E uma delas é a generosidade. Uma delas é ter recurso financeiro de sobra. Lá em 2 Coríntios 9:8 diz que Deus vai nos dar sempre em tudo de forma sobrar. Então quando você começa a pensar e fazer cálculo, eu vou emprestar, você já está fora do padrão de Deus. Sem pensar, não, eu nasci para emprestar a muitos. E que nem disse um pastor, eu só empresto com uma condição, se for bíblica. A condição bíblica é o seguinte, eu te empresto, mas dentro das minhas condições. A Bíblia diz assim, quando você emprestar, não espere dinheiro de volta. Eu só te empresto se você não me pagar. Essa é a condição. Eu te empresto e não espere dinheiro de volta, mas se alguém precisar e pedir para você, você empreste. Vamos fazer assim? Então, quando nós começarmos a nos desprender e crer que realmente os recursos eles existem, quando você começa a crer que eles existem, eles começam a se manifestar. Porque a pessoa tem uma mentalidade gafanhoto, né? Eu não tenho, eu tenho um pouquinho. Quando ele começar a pensar de forma, eu fui ungido para toda boa obra, então eu terei sabedoria. Se eu abrir minha boca, eu vou conseguir aconselhar as pessoas. Eu fui ungido. Se Deus me deu a tarefa de curar enfermos, peraí, eu vou pôr a mão sobre as pessoas. Deus me mandou eu comprar 10 reais de pães sem me dar os 10 reais. Se ele disse, você vai ser canal de bênção, canal de milagres, canal de provisão financeira, canal de cura, canal de sabedoria, nós começamos a ver que isso já está fluindo, que isso está disponível. Não será disponibilizado. Isso está em nós desde que recebemos o Espírito, já está em nós. Mas precisamos crer, ter essa expectativa. Eu fui ungido, eu recebi poder para vencer as tentações. Eu não vou ter que tentar lutar para ver se, quem sabe, eu venço o sentimento. Quando você recebeu o Espírito Santo, você foi capacitado, você pode. Porque essa condição já está em você. Deus não nos pede algo sem nos capacitar para aquilo. Portanto, tudo que a Bíblia diz que Ele nos chamou, a santidade, a prosperidade, a vida longa e saudável, a sabedoria, a ganhar as nações, tudo que Ele nos chama, Silvano, nós temos recursos para isso. Que Deus nessa noite mostre para nós. Temos condições de sarar se ficarmos enfermos. Quem crê que nós temos condição de recuperação? Que a Bíblia diz que nosso corpo se renova mais do que a águia renova. Porque a águia tem que tirar o bico, tem que tirar a pena, não precisa disso aí, né? Renova mesmo, melhor do que a águia. Vamos lá. Continuando aqui o estudo, então, o nosso irmão Humberto deu para nós. Que Deus os abençoou e disse, dominai. Olha só. Isso bate muito com Mateus 28,16. Jesus disse assim, eu venci, tenho todo o poder nos céus e na terra, por isto vão. Quem está falando? Em cima de uma vitória consumada, de recurso, de triunfo, vocês não vão vencer, quem sabe, talvez, é uma grande probabilidade. Não, em cima da minha vitória, eu já venci o mundo, vão agora, vão. Por quê? Porque eu já venci e a minha vitória é de vocês. Então vocês não vão lá lutar para tentar vencer. Vocês vão em cima de uma vitória já conquistada e consumada. Portanto, quando Deus nos chama para algo, diga, se Deus está me chamando para isso, eu fui ungido e capacitado para isso. Nunca diz, mas é difícil. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Na carne é pesado. Mas no Espírito você foi ungido. Atos 1:8. Você foi ungido e capacitado. Portanto, tudo que a Bíblia nos chama a fazer, nós fomos capacitados. Creia, você foi capacitado. Intelectualmente, emocionalmente, financeiramente, você tem graça, tem favor, os anjos de Deus trabalham a teu respeito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo conspira. A Bíblia diz que até as estrelas do céu lutavam em favor de Israel. Então, não tem como perder. Com Deus é vencer ou vencer. Marcelo, lê para nós, por favor, bem devagar, não precisa ter pressa, bem devagar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. E o próprio Espírito de Deus, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e a alma, e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiel e o que
vós chama, e ele também o fará. Tá vendo? Que Deus, o Pai, que te chamou, conserve você puro no espírito, na alma e no corpo. Conserve, mantenha. O próprio Deus que te chamou é o que te capacita, não é na tua força, na tua boa vontade, na tentativa humana. Fiel é o Deus que te chama, o qual também o fará. Fiel é o Deus que te chama, o qual também o fará. Portanto, Deus está profundamente envolvido, a honra dele está na palavra dele, Salmo 138:2. Em Jeremias 1:12 diz que Deus vela, cuida para que a sua palavra se cumpra. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Portanto, Marcelo, é o seguinte, se um dia você for tentado na ira, na impureza, na preocupação, o que você precisa? Só isso aí, Senhor, Romanos 6,16 fala isso, que na hora que você tiver uma esquina, você escolhe, você pode decidir, você pode escolher entre Deus ou o pecado. Cada vez que você for tentado, é impossível cair em tentação. Impossível cair em tentação. Se ele é o socorro bem presente na hora da angústia, sabe? Se quando você for tentado, você falar, Senhor, eu decido me entregar a Ti agora. Dali por diante não tem problema não, tranquilo. Dali por diante quem é responsável? Quando você é tentado, diga, Senhor, eu decido me entregar a Ti. Eu não quero me entregar a esse pecado está me puxando pela carne, minha carne gosta, o desejo está forte. Mas eu decido agora me entregar ao Senhor. Se você for tentado a depressão, for tentado a impureza, for tentado na paixão, na carnalidade, e você se entregar ao Senhor, naquele momento, você lembrar e dizer, Senhor, eu decido me entregar a Ti, ele não vai cair daquela vez, só que a tentação vai voltar de novo. Se a pessoa é tentada de bebida alcoólica, e a hora que der aquela vontade mais forte, que dura alguns minutos, diz que dura em torno de 3 minutos, que é a vontade mais forte. Se naqueles 3 minutos você falar assim, Senhor, eu decido me entregar a Ti, eu me entrego a Ti agora, Pai, eu escolho o Senhor, você não vai cair. Impossível. A Bíblia diz lá em Romanos que quando você se entrega ao Espírito, você não cumpre os desejos da carne. Isso também tem em Gálatas 5,16. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Vamos lá, Isaías 45:18, é isso, né, Ivana? É isso? Ou é 2 Coríntios que eu passei para vocês? Isaías 48:15. 48:15, tá? Isaías 48:15. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui. A nossa irmã Sandra. Sandra, quando você vai vir na Gerados? Gosto muito de você. Você é uma benção, tá, irmã? A irmã Sandra é uma mulher de Deus, uma benção. Tem bastante irmãos aqui conosco, né? Deus abençoe. Pode ler. Eu o tenho dito, também já o chamei, eu o trouxe, e o seu caminho será próspero. Tá vendo? Eu o chamei, eu o trouxe até onde eu o chamei, e eu farei próspero o seu caminho. Deus nos chamou a santidade, Ele nos traz até aquele ponto. Ele nos fará próspero naquilo que Ele nos chamou. Ele nos chamou a prosperidade? Deus não nos chamou a prosperidade. Bom, se não chamou você, eu posso ver que Deus me chamou a prosperidade, para ser canal de provisão financeira. Há muitos que dizem, não, eu sou muito humilde, Deus não me chamou a ser canal de bênção financeira. Nós já vemos aqui muitos versículos, eu posso passar para os irmãos, que Deus nos chamou para ser mantenedores de ajudar em boas obras. Amém? Se coloque nessa posição e diga, Deus me chamou a ser canal de cura. Não só para orar pelos enfermos, mas também autocura, né? Que é no caso de orar por você, em nome de Jesus, também seu corpo ser sarado. Você também precisa ter experiência de orar e ver a cura se manifestar no seu corpo. Porque essa cura não é só para orar por outros, mas por você também, tá bom? Vamos lá, continuando lá, acho que é 1 Coríntios 10:3, é isso, Silvano? Isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Tá vendo? Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Então, a tua palavra diz livramento, a minha diz escape. Então, o que significa? Nunca, Marcelo, você será tentado acima do que você pode suportar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a tentação, ela dá a impressão de que ela é mais forte que nós, tá bom? Lembre-se disso. Você ainda é pequenininho, mas tentado na ira, tentado na desobediência, tentado na preguiça, não sei. Olha só, a tentação, quando ela vem, aquele desejo, aquele pensamento, aquele sentimento, dá a impressão que o pai da mentira é o diabo, sabe? Ele mente com sensações e impressões. Essas sensações não tem nada de pecaminosa. É normal você gostar de uma menina, é normal, só que não fora do casamento, você está entendendo? Não cumprir isso aí. Isso aí é para dentro do casamento,
que é abençoado por Deus. Obrigado. Então veja só, ali onde Silvano leu para nós, nunca haverá tentação maior que nós podemos suportar. Então se você é tentado a melancolia, tentado ao desespero, tentado à impureza, tentado à mentira, tentado a colar na prova, que graças a Deus é que essas crianças são tão inteligentes, nem precisa colar. Até a professora falou uma vez para mim assim, gente, eu vou ensinar vocês a colarem. Pega uma folha de papel maço e copia toda a matéria. Depois pegue uma outra e faça metade da folha. Metade da folha. Depois vocês pegam e, para o professor não ver, faça num quarto de uma folha de papel maço. E depois dobrem e faça em 1/8, que caiba assim na mão de vocês. E depois, se vocês fizerem 5 vezes, jogue fora que vocês já decoraram. Vamos lá. Qual que é mesmo o versículo? Segunda Coríntios 3, 4, 5 e 6, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Eu creio que é isso mesmo. Tal é a confiança que temos diante de Deus. Olha só. Por meio de Cristo. Sim. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade é o que Deus é, o que Deus sabe, o que Deus tem, o que Deus pode. Olha o recurso que nós temos. Agora já não é mais o que eu posso, o que eu tenho de dinheiro, é o que Deus tem de dinheiro. Se Ele quer que eu abra igreja em vários países, de onde que vai vir o dinheiro? Agora o meu recurso é aquilo que Ele me enviar a fazer, Ele me dará recurso. Deus não está em crise, amém, amados? Continua, por favor. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus nos chamou para ficar blá blá blá, blá blá blá, passando conteúdo. Ele nos chamou para ser ministro do Espírito, para manifestar o reino de Deus com sinais, prodígios, maravilhas, com resultado na vida das pessoas. Que vai acontecer respostas. Eu quero falar hoje como é que as respostas às nossas orações acontecem. O nome é efeitos visíveis da fé. Fruto. Como é que acontecem os efeitos visíveis da fé? A nova era diz que isso aí é provocado pelo pensamento positivo. A nova era, o demônio, Satanás, diz que os efeitos da fé é você pensar, mentalizar, desejar e falar. Mas os efeitos visíveis da fé é o seguinte, nós vamos falar sobre isso na sequência. Eu acho que é agora o Hebreus 11, é isso? 2 Pedro. Capítulo 1, diz o seguinte nos versículos que o Humberto vai ler para nós. Que nós recebemos uma nova natureza, o DNA de Deus. Quando você recebeu Jesus Cristo, aquele velho homem nascido de Adão morreu e nasceu um novo, que tem a natureza de Deus. Se você for ver o teu DNA espiritual, você tem o DNA de Deus. Você não é Deus, mas é filho legítimo de Deus. Porque em 2 Pedro nós recebemos uma nova natureza, que através dela nós já escapamos das seduções do pecado que quer nos arrastar. Portanto, esse sentimento, esses desejos, esses pensamentos já foram vencidos pela tua nova natureza. Você é celestial e você tem a natureza de Deus. Não se esqueça disso. É dali, da tua identidade, que você tira a força. Lembrando que você não é Deus e você não é fonte, mas você é canal. E nós temos o DNA de Deus, mas não somos deuses, somos filhos de Deus. Vamos ver lá, o nosso irmão Humberto vai ler para nós. É 1, 2 a 4. Capítulo 1, versículo 2 ao 4, por favor. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Olha nosso só. Senhor. Aham. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Amém. Pelo conhecimento daquele que nos Olha aí. chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da Olha aí, corrupção no verbo passado. que pela concupiscência há no mundo. Tá vendo? Então, pelo conhecimento de Deus, porque nós estamos aqui estudando a Bíblia? Porque quanto mais você conhece a verdade, mais a verdade te liberta. Aí diz, pelo conhecimento de Deus, vocês receberam a nova natureza e através dela vocês já escaparam das seduções, das concupiscências, dos convites pecaminosos, a ira, a impureza, a preguiça, a melancolia. Todos esses convites
não consegue nos dominar, porque nós temos o poder de decisão. O que é a liberdade dos filhos de Deus? É a capacidade de decidir o contrário dos nossos sentimentos carnais. A nossa carne pensa, sente, deseja. Isso acontece com todo mundo, não só com vocês, com todo mundo. Mas a liberdade dos filhos de Deus é o quê? Eu posso decidir o contrário do que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo medo, eu decido confiar no Senhor. Salmo 56, 3. Posso ser atacado pela preocupação, mas não ser vencido. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza. O que é essa nova natureza? Pai, eu me entrego a Ti, eu decido ser do Senhor agora. Veja coisa forte isso aí, irmãos. Vamos lá. Missionária Ellen. Hebreus 11:3. 11:3. Preste atenção nesse versículo. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado Oh, pela glória a palavra Deus. de Deus. É. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Viu só? Há muitos pregadores que dizem que Deus criou do nada. Não é verdade. Deus criou daquilo que não se vê. Deus tirou do espiritual para criar o material. As pessoas dizem, Deus criou do nada. Mostra para mim que Deus criou do nada. Ele criou da palavra. E a palavra é espírito. Então a origem das coisas materiais não é daquilo que se vê. A origem é espiritual. Jesus. Então tem pregadores que falam, é porque Deus criou do nada. Deus não criou do nada. Não existe versículo que é do nada. Assim que Deus diz que as coisas que são visíveis não são feitas do que se vê. A origem delas é a palavra. Então, meus amados, Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. O que quer dizer autor e consumador da nossa fé? Autor, porque ele nos dá a fé. E consumador, porque ele confirma a fé. Adiantaria Deus dar fé para Elias orar se Deus não mandasse fogo? Qual que é a origem da nossa fé? Deus. Da nova era, qual que é a origem da fé? Pensamento positivo. É a minha boa vontade. É o meu exercício. Qual que é a origem da nossa fé? Deus. Autor. O que é consumador? Eu não provoco, eu não causo milagres. Quem é que confirma a minha fé? Deus. Eu posso produzir frutos através da minha fé? Não. A minha fé é dom de Deus? Diz ali em Efésios 2:8. Deus é a origem da minha fé e Deus eu confirmo minha fé. Eu posso pôr a mão aqui, no menino, assim, em nome de Jesus seja curado. Quem que me deu fé para orar por ele? Quem que é o autor? Deus. Mas quem é que vai confirmar essa oração fazendo aparecer a cura no corpo dele? O poder do pensamento positivo? A minha voz? Não, Deus. Aí está a diferença do pensamento positivo para realmente a doutrina de Cristo. Porque nós temos o quê? Como fonte, Deus. Nós somos só canais. Nós não somos Deus, nem somos fonte. Nós não temos o poder de criar. Nós temos o poder de crer, porque Deus nos deu esse poder. E o poder de ver resultado. Por quê? Vamos ver em Marcos 16:20. Por que nós temos o poder de ver a resposta? Por que nós temos poder? Antes disso, acho que o missionário Heitor tem para mim. 1 Coríntios 3:7. É isso, irmãozinho? Leia para mim, por favor. 1 Coríntios 3:7. Então vocês estão vendo, irmão, que a fonte, a origem da fé é Deus. Quem que deu o espírito de fé para nós crermos? 2 Coríntios 4:13. Foi Deus. Por que você consegue crer, Ivana, que você está curada? Porque Deus te dá essa fé. Isso é milagre, porque uma pessoa não consegue crer. Como é que eu vou crer em fé se eu estou sentindo dor? Quem é que te deu essa fé? E essa fé, diz Hebreus, que já é a certeza, a evidência que Deus está com você. A fé já é um sinal, um sintoma de que Deus está na tua vida. É o espírito de fé, 2 Timóteo 1:7, né? Então, a fé é dom de Deus, mas o fruto da fé é produzido por Deus. Olha, o nosso irmão Heitor, lê para mim 1 Coríntios 3:7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Tá vendo? Nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas sim Deus é que dá o crescimento. Quem que dá a semente da fé? A palavra. Quem que dá fé para impor as mãos? Deus. Mas quem é que produz o crescimento? Que daquela fé apareça um órgão novo naquele corpo. Portanto, nós dependemos de Deus no começo ao fim. Ele é o alfa e o ômega. Antes dele não tem ninguém, depois dele não tem outro. E tudo é para a glória dele. Não é para a glória do meu pensamento positivo.
Eu não sou fonte, eu sou apenas canal. Mas quem que me ungiu como canal? Foi ideia minha, João 15,16, que não foi vocês. Fui eu que escolhi no meio vocês como embaixador celestial, 1 Pedro 2,9, para manifestar as grandezas de Deus. A Bíblia diz, em Atos 19,11, que Deus permitia que através da mão de Paulo acontecessem sinais e prodígios extraordinários. Atos 19,11. Que por meio das mãos de Paulo se manifestassem milagres. Deus, ao versículo, Deus permitia que através da mão de Paulo. O que ele está falando, Ivana? Deus permitia que através... Paulo era canal. Paulo não estava fazendo sinais. Deus permitiu que através de Paulo, que era um canal, os milagres acontecessem. Toda a honra, toda a glória e todo o poder ao Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Está vendo a diferença entre o pensamento positivo e o evangelho genuíno? O evangelho genuíno tem milagres, tem sinais, mas eles são produzidos em Cristo, no Espírito Santo, para a glória do Senhor. Porque em Tiago diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, aonde nós somos de variação. O evangelho que nós cremos é o evangelho de milagres. Tem muita gente que não crê que Jesus cura enfermos. Se ele quiser, ele cura. Eu quero dizer para você que está ouvindo aqui na internet, Deus quer curar a todos, Marcos 1, 40 e 41. Se o teu Deus não levou todas as enfermidades na cruz do Calvário, limite-se à tua incredulidade, não abra tua boca, não solte espírito de incredulidade para as pessoas, dizendo que Deus não quer curar todo mundo. Se você não crê na cura divina, viva aí a tua doença, aí, viva aí o teu sofrimento, mas não fique pregando contra a cura divina. Se você não crê na prosperidade, viva as tuas dívidas, o teu endividamento, viva o seu sofrimento financeiro, mas não pregue que Deus não quer prosperar, porque a minha Bíblia mostra que Deus te dará 100 vezes mais nessa terra, casas, famílias, irmãos, e no futuro vida eterna, Marcos 10:30. Então o irmão pregou bem assim, estava pregando uma pregação, ele falou assim, irmãos, eu estava lendo um livro de pensamento positivo e vi que não funciona mesmo, porque o RH me chamou, ele falou, já que eles estão falando de pensamento positivo, eu vou fazer um pensamento positivo. E cheguei lá no RH, irmão, me mandaram embora. Viu como não funciona? Pensamento positivo não tem nada a ver com a Bíblia. Sabe, quem não tem o Espírito Santo, irmão, não entende a diferença entre o pensamento positivo e a palavra da fé. Paulo dizia a palavra da fé a qual nós pregamos, que é poderosa naqueles que creem. E essas pessoas, irmãos, vão responder diante de Deus. Por quê? Porque a diferença entre um falso profeta e o verdadeiro é o fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Sabe qual a maneira de descobrir um falso profeta? O falso profeta não crê que Jesus Cristo veio em carne e levou as enfermidades. Que ele veio em carne, levou a maldição, levou tudo que Adão colocou. Não crê que Jesus veio em carne e nos deu autoridade num corpo de carne para ser corpo de Cristo. Esse é um mistério. Cristo em nós, esperança agora. Então eles acham isso, tomar o lugar de Deus, querer ser Deus, blasfêmia, porque nós somos soberbos, porque esse é o homem centralizado no homem. Que homem centralizado no homem? A cura divina não tem nada a ver com centralizado no homem. A cura divina, Jesus passou o seu ministério curando enfermos sem parar, multiplicando pães onde havia falta, ele fazia sobrar. Isso não é um evangelho centralizado no homem. O evangelho da santificação, da cura, da prosperidade é o evangelho do reino. Jesus disse, eu vou até vocês, expulso demônio, cura enfermos, o reino de Deus chega até vós. Então o evangelho do Senhor é o evangelho da prosperidade. Ele é Jeová Jireh. O evangelho da falta é o evangelho de Satanás. Então, as pessoas elas não conseguem compreender, porque acho que deve ter um problema mental ou espiritual, não sei, mas eu e você cremos que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é eu sou próspero, saudável e cheio de Espírito Santo em Cristo. Pastor, mas os primeiros cristãos passaram a tribulação. Nós passamos, Jesus avisou, mas nós vencemos. Pastor, muitos cristãos morreram, mártir e tal. Nem todos têm fé para ser mártir, mas morrer por Cristo é honra. Eu quero ver você viver com a luz cortada, eu quero ver você desempregado, eu quero ver você doente numa cama. Então, assim, o mesmo Jesus que deu fé para alguém morrer de mártir, dá fé para aquele que está na cama, buscar um pastor que crê em cura divina e impõe as mãos nele, ele é curado. Não ir até você, porque se for até você, sabe o que você vai dizer? Deus não tem cura divina, se contente, porque Deus está feliz de ver você. Parece uma Madre Teresa de Calcutá que dizia, sofra aí, porque o sofrimento dá galardão lá no céu. Vai tomar banho. Olha só, então vamos continuar aqui em Marcos 16:20, que foi o versículo citado, e Atos 19:11, Marcelo, que foi o versículo citado, Romanos 6:14, Ivana, 1 Coríntios 6:17, Silvana, e Salmo 56:3, que eu citei agora há pouco, Robson. Vamos lá? Depois eu quero passar mais uns aqui para eles e nós vamos orar. Marcos 16:20. Irmãos, quem é que faz que esteja efeito visível? Irmão, como é que você sabe que Deus está com uma pessoa? Tem efeito visível.
Ou seja, se Deus é com você, Humberto, como é que eu vou saber que Deus é com você? Porque Ele vai te dar fé, tá? É o que diz 2 Coríntios 4,13 e 2 Timóteo 1,7. Como é que eu sei que Deus está com o Humberto? O Humberto tem uma origem, fé. E ele tem o quê? A confirmação. Deus é com ele. Diz que Deus era com Paulo e fazia milagres. Deus era com Jesus, Atos 10:38, e confirmava. Como é que nós sabemos que Deus é com alguém? Deus confirma. É aqui que nós estamos falando que de fruto e efeitos visíveis. Espere respostas para suas orações. Espere efeitos visíveis da sua oração. Porque o Deus que te ungiu com fé, te ungiu com a capacidade de ser canal de milagres. Fiel que te chama, o qual também o fará. Ele não só te deu a fé, ele não só te deu o querer, mas o efetuar. Filipenses 2:12-13. Portanto, creia que o Deus que te deu fé para orar por enfermos é o Deus que te fez capaz de ser canal através do qual ele cura enfermos. Esta é a fé que nós estamos falando. Eu sei que assusta muitos, parece soberbo, ou arrogante, ou nova era, pensamento positivo. Pense o que você quiser. No dia do juízo final, Deus vai te mostrar que nós estamos falando na unção e direção do Espírito Santo. De que esse era o evangelho que Paulo, Pedro e João pregavam. Que Jesus Cristo veio em carne. Você consegue dizer isso? Acho que está endemoniado, não consegue. Consegue dizer isso? Você que prega contra a cura divina? Consegue dizer aí? Jesus Cristo veio em carne? Não consegue, né? Vamos lá. Onde nós estávamos? Acho que no irmãozinho aqui. Lê para nós, por favor. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles no Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Olha isso, irmão. Que versículo tremendo que o Humberto leu para nós. O Espírito ia com eles. Duvide da árvore que só dá folha, mas não dá fruto, irmão. Fala, prega contra todo mundo, mas vai ver a vida do camarada. Não tem fruto, não tem fé, não tem milagres. Não tem virtude, parece um fariseu. Julga todo mundo, mas não tem virtude. A Bíblia diz, desse afasta-te. Aqui nós estamos vendo, nosso irmão leu. O Espírito Santo ia confirmando. Leia novamente, por favor, que é muito lindo esse versículo. Presta atenção, irmãos. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Tá vendo? Deus confirma com sinais. O que é sinais? Efeitos visíveis, irrefutáveis. Testemunha é quem pode provar com sinais visíveis. Não é com historinha, não. Mas provar que Jesus ressuscitou com resposta na vida do povo. Espere resposta na vida das pessoas que você orar. Porque o Deus que está em você é capaz de fluir através de você. Você não é milagreiro. Você não tem poder na sua condição humana. Mas o Todo-Poderoso que habita em você te deu a fé e confirma. O mesmo Deus que te deu a fé te fez capaz de ser canal de milagres. Você crê em milagres, irmãos? Você crê que quando você ora acontece milagres? Por quê? Porque Deus prometeu e jurou que ia confirmar a tua oração. Amém? Vamos lá. Em Cristo, né? Marcelo, por favor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem que fazia milagres? Paulo? Não. Deus permitia que através da mão de Paulo, Deus através de Paulo. Paulo era só canal. Como leu o nosso irmão Heitor aqui. Não é o que planta, não é o que rega, mas é Deus que dá o crescimento, que é grande. Deus nos dá semente? Dá. Olha a semente aqui. Ó. Deus nos dá fé? Dá. Mas nem o que prega, nem o que rega, nem o que ora, nem o que adora, nem o que impõe as mãos, nada. Nós não somos nada. Grande é o que dá crescimento. O que dá crescimento? Faz aparecer um fruto no visível da semente. Eu posso te dar semente, mas só quem pode fazer a semente virar um fruto na sua vida é o Senhor. Aí o pensamento positivo já não funciona. Pode funcionar, mas é o cão, é o Satanás. Qualquer outra fonte que não for Jesus é o diabo. Ivana. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Amém. Porquanto não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado não vai dominar você porque você está debaixo de uma graça poderosa. Não debaixo da lei. Você tem que, mas te foi concedido poder, Ivana. Não é que você tem que, mas você tem o quê? O poder de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Estamos felizes, irmão. Esse estudo aqui, eu sei que depois eu vou passar ali no YouTube, no WhatsApp. Vai abençoar muitos irmãos, com certeza, né?
Então não adianta você crer que Deus faz milagres. Você tem que crer que Deus faz milagres através da sua fé. Deus te deu a tua fé para através dela fazer milagres. Eu tenho fé. Cadê os milagres? A fé sem obras é morta. Mostra a tua fé sem milagres, que nós vamos mostrar a nossa fé pelos milagres. A evidência da fé é fruto. Se não há fruto, essa fé é religiosa. Mas não duvide da sua fé, ela é boa, tá? Creia que você vai produzir milagres. Silvano, qual que é o teu versículo mesmo? 1 Coríntios 6, 17. Muito bom. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Aleluia. Então, nós, unidos ao Senhor, somos um só Espírito com Ele. O cabeça e o corpo é um só. Nós não somos divinos, somos filhos de Deus, somos o corpo de Cristo, somos família de Deus, somos embaixadores celestiais, somos a autoridade máxima nessa terra, porque Deus através de nós ordena, Deus através de nós faz milagres. O Deus que nos deu a fé, Ele confirma com milagres. Marcelo, espere milagres das suas orações, porque senão você está duvidando do Espírito em você. Porque o Espírito vai habitar em você para confirmar a sua oração com milagres. Quando você orar, espere confirmação. Espere milagres, isso é ser humilde. É crer que Deus é a nossa origem, né? Deus que nos deu um novo nascimento. Mas é Deus que confirma a nossa oração. Robson, qual que é o versículo mesmo? Salmo 56. Muito bom isso aí. Pois me livraste da morte, e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Muito bonito esse versículo, mas eu quero que você leia Salmo 56, 3. 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém. Então você pode contra-atacar. No dia que for atacado na impureza, na preocupação, na melancolia, na depressão, eu decido. Faça o contrário. Está preocupado? Eu decido confiar no Senhor. Está triste? Eu decido me alegrar no Senhor. Está endividado? Eu decido prosperar no Senhor. Está doente? Eu decido sarar no Senhor. Diz Joel 3,10. Joel 3,10 diz assim: digo fraco eu sou? Digo doente eu sou? Curado. Digo endividado eu sou? Próximo. Digo pecador, eu venço o pecado, eu sou santificado. 1 João 4,17, Humberto. Quero agradecer os irmãos que participaram conosco dessa live, amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida, tá bom? João 4,17. 1 João 4,17. Depois a Eri vai ler um versículo e o Heitor. Cadê a Bíblia do Heitor? E aí nós vamos orar. Quer dizer, vamos passar aqui para os irmãos falar alguma coisa e depois vamos orar. E eu queria dar um versículo para a missionária Eri ler para nós. Aquele versículo que nós tínhamos falado mesmo, ele é muito bom. Mateus 28,16, tá bom? Mateus 28,16. E eu queria que o Heitor lesse para mim, acho que Lucas 16,15. Quem é que mandou? Quem é que autorizou? Quem é que nos enviou? Quem é que nos ungiu? Foi Deus. Irmão, não importa quantas pessoas não gostam de você, Deus gosta. Não importa quantas pessoas te rejeitam, Deus te aceitou. Então não importa se as pessoas acham que você é louco, Deus te chama de sábio. E o teu galardão vai falar por você. Naquele dia, muitos que pensaram que você era louco vão ver que você era sábio, porque você estava seguindo o cronograma de Deus. Para Paulo, naquela época lá, ser perseguido, aquelas pessoas pensavam que Paulo era um louco. Mas Paulo era a boca de Deus. E muitas pessoas pensam que você chamavam Jesus de endemoniado. Então, normal. Alegrai-vos quando chamarem você de endemoniado, de falso profeta, de falar tudo mal contra você. Alegre-se, porque grande é o vosso galardão. Porque a coisa mais triste, mas você está enganado teologicamente, ser um falso profeta, porque a Bíblia diz que os falsos profetas, o pior tormento do inferno é para os falsos profetas. Pior tormento. Tanto que em Tiago capítulo 3 diz assim: não ensine a Bíblia muito de vocês. Não fique ensinando os outros, não. Estão lidando com a alma eterna. O maior castigo é para quem ensina errado. Não há maior castigo no inferno. Nem bruxo vai ser tão castigado como o falso pastor, o falso mestre. O maior castigo. Portanto, tem muita gente que fala coisa, irmão, que não devia nem abrir a boca, nem pegar o microfone. Porque estão falando coisas e vão dar conta. Porque o Senhor disse: se você acrescentar algo, será acrescentado as pragas. Mas se você retirar algo, dizer: não, Deus está permitindo, também vai ser retirado do seu nome do livro da vida. Então ore para os pregadores para que eles sejam lúcidos. Para que eles não sejam hereges, porque eles devem pregar só o que o Senhor manda. Amém? Humberto, leia 1 João 4,17.
Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Então, assim como Jesus é, somos, não seremos, somos nós nessa terra. É o versículo que está dizendo, em Cristo, no Espírito, nós e Jesus somos igual. E agora na alma, o que ele está fazendo? Romanos 8, 29. Ele está trabalhando para nos fazer cada vez mais semelhante a Jesus, devolvendo imagem, semelhança e domínio. Como foi no início, né? Jesus disse, eu vim para ter vida e vida com abundância. Imagem, semelhança e domínio. E o domínio é muito combatido por Satanás. Porque o domínio é tudo que ele não quer. O fruto de tudo da morte, da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo em nós, né? O trabalhar na igreja é para gerar fruto. Então quando chega no fruto, Humberto, você quer mandar em Deus. Ó, fecha a boca aí que é pensamento positivo. Porque na hora que é o domínio, é a hora que você está sendo herege, está querendo tomar o lugar de Deus. Não. O domínio de Deus através de nós. Efésios 3,10 diz que Deus manda em principados e potestades, domina através da igreja, que somos nós. Ellen, por favor, leia para mim o versículo. Mateus 28:16. É muito lindo esse versículo, preste atenção. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Amém. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses vossos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então ele disse, faça discípulos. Não falou faça membros, não faça adeptos, não faça pessoas que fazem campanha, não faça membros, faça discípulos. Pessoas que vão ouvir e praticar. Não adianta uma igreja cheia de pessoas vazias de Deus, né, Silvana? É melhor poucas pessoas cheias de Deus para depois Deus trazer mais pessoas para aprender a coisa certa. Porque os que vierem vão aprender conosco, com Deus através de nós. E se a igreja estiver cheia de pessoas vazias, elas se multiplicam. Aí essas aí vão ser líderes de célula. Aí é vazio, cego guiando cego. Leia para mim, por favor, Heitor, Lucas 16:15, por favor. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Amém. Aquilo que tem muito valor entre os homens detestável, que palavra, hein? Detestável aos olhos de Deus. Aquilo que é grande no reino dos homens é abominável diante de Deus. Os ídolos, os grandes. Grande irmão nosso meio Jesus Cristo. O sinal do verdadeiro profeta é que ele não prega a si mesmo, nem a sua placa, mas ele prega que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse é o espírito da profecia. Não queremos ser sábios, nem grandes, nem aplaudidos, nem ganhar dinheiro com o evangelho. O que nós queremos é que as pessoas se voltem para Cristo, larguem o mundanismo, se convertam, porque Jesus está voltando nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Foi muito bom compartilhar com vocês a palavra. Queria passar aqui para o missionário Heitor, que está com uma pergunta para nós, e nós vamos participar. Depois terá o Marcelo, depois terá o Humberto, e eles vamos continuar. Se você aí da internet tiver uma pergunta, alguma coisa para dizer, para reclamar, para contestar, escreva aí também, tá bom? A gente vai responder online, se for possível. Só que não pergunta coisa muito difícil não, que a gente não vai conseguir. Vai lá. Deixa eu passar aqui para o nosso irmãozinho. Vira a tela. Virou a tela. Olha só, meu irmão, cheio do Espírito Santo. Tão pequenininho e tão cheio do Espírito Santo. Tudo bom, Heitor? Ama Jesus? Que bom. Você vai deixar Jesus no meio do caminho quando você ficar adolescente, mais velho, jovem, e aí os amigos vão convidar você para Bíblia, igreja, vamos curtir outras coisas. Teu pai não sabe de nada, tua mãe não sabe de nada. Vamos viver a vida, o pecado. Você vai deixar de Jesus? Nunca. Amém. Parabéns pela tua decisão. Você é uma benção, tá? Uma pergunta para os nossos irmãos internautas aí. Só o começo, não vou lembrar.
O começo era a pergunta, é isso. É verdade. Uhum. Como é que eu sei que aquilo que eu desejo, penso, estou planejando agrada a Deus? Não é isso que você ia perguntar? É isso que ele ia perguntar. Não, ó, voltando, rebobinando aqui a VHS, tá? Agora, você está vendo aqui, ó, nós não falamos nada. O nosso irmão Heitor está aqui conosco, ele é uma bênção, uma menina de Deus, e tem uma pergunta para os nossos irmãos internautas. Ó, até começou a aparecer mais gente, só aparecer o irmão ali, ó, já começa a vir mais irmão aqui na internet, para ouvir você, Heitor, vai lá. Pergunta. Como eu sei? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Chico, não, agora é na tua vez, é o Heitor. Como é que eu sei que aquilo que eu vou fazer agrada ou não agrada a Deus? Tá, como é que você responderia essa pergunta? Como é que você sabe se aquilo que você está fazendo agrada ou não agrada a Deus? Difícil saber? Você já teve alguma dúvida se será que isso agrada ou não agrada a Deus? Já teve? Você quer passar para os teus amigos universitários responder? Ou... Sabe como é que você sabe? É muito simples. Muito simples. Primeiro, se você perder a paz no coração, tiver como um gato arranhando aqui dentro, não é de Deus. Porque o que é de Deus é com paz. Segundo, você continua conhecendo a Bíblia. A Bíblia mostra a vontade de Deus. Quando alguma coisa não agrada a Deus, sabe como é que você sabe que não agrada a Deus? Porque você faz escondido. Você olha para ver se... Tudo que é feito escondido não agrada a Deus. Aquilo que pode ser feito na frente de todo mundo com sinceridade, com paz é de Deus. Aquilo que é feito escondido e com vergonha... Por exemplo, você fala para o pai, não fui eu que quebrei, não. Mentira, entendeu? Não agrada a Deus. Brigar, maltratar as pessoas, não agrada a Deus. Desrespeitar professor e professora, não agrada a Deus. Agora, você não pode mudar você mesmo, mas você ora e Deus vai mudando. Vai mudando. Porque você já é um menino bom, mas dá para melhorar cada vez mais, tá bom? Então, vamos repetindo. Se você tem paz, agrada a Deus. E se você fizer escondido com vergonha, não agrada a Deus. Tudo que se faz escondido e com vergonha, não agrada a Deus. Amém? Obrigado pela tua participação. Amém? Dá um tchau para os irmãos. Tá? Eu não tinha. Ele tinha preparado uma pergunta também, né? Fica para a semana aqui. Tá bom. Tá bom, mas você já deu a tua participação. Dá um tchau para os irmãos da internet. Deus abençoe. Tchau. Boa noite. Boa noite. Por favor, missionário Humberto. Boa noite. Minha pergunta era como posso vencer a tentação. Isso realmente foi a aula de hoje. E aí, nós vamos conversar sobre isso. Você não precisa ter todas as respostas agora. Ninguém sabe tudo sobre tudo. A gente não deve ter vergonha de dizer assim, eu não sei. E é legal quando a gente não sabe, a gente perguntar para pessoas de confiança, sabe? Uma pergunta como essa, você perguntar para um marxista, vai ter uma resposta. Para um satanista, vai ter uma resposta. Mas se você perguntar para a pessoa cheia do Espírito Santo, vai ter uma outra resposta. Então, como eu posso vencer a tentação? Confiando naquele que habita em mim. A presença do Senhor em mim, ele jurou e prometeu que cuidaria, que me daria essa estrutura. Então, como é que eu posso vencer a tentação? Nós falamos aqui, na hora que for tentado, Senhor, eu decido me entregar a Ti. Cobre com o Teu sangue, eu me decido entregar a Ti. Certo? A Bíblia diz o seguinte, que é bom que nós não pecamos. Leia para mim, por favor, Marcelo, enquanto eu estou falando com o Humberto aqui, 1 João capítulo 2, versículo 1. É bom que eu e você não pecamos. Não estou falando isso para a gente pecar. Mas se por um descuido você pecar, peça perdão e volte à posição. Não desista, não desanime. Porque ninguém pode acertar sempre. Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém que faça sempre o que é certo e nunca peque. Não estou dizendo isso para vocês pecarem. Estou dizendo isso que se vocês pecarem, se arrependam e recebam o perdão de Deus. Tá bom? Leia para mim, por favor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá vendo? Então ele diz, isso escrevo para que vocês não pequem. Esse é o primeiro caminho. Isso escrevo para que não pequem. Mas se pecardes, veja que ele diz ali, se pecardes, quando pecardes. Porque não tem provisão. Não vou ficar, vou pecar e depois peço perdão. Não é isso não.
Se por acidente, por distração, por fraqueza você pecar, peça perdão e diga: Deus, me ajude, me perdoe e ajude eu não fazer mais isso. Não só peça perdão, peça para não fazer mais isso. Então esse assunto, Humberto, ele é muito vasto e a gente vai continuar mais algumas semanas falando sobre isso, mas eu creio que dentro do que a gente falou hoje aqui, deu para você ter mais ou menos uma ideia inicial de que você tem o Espírito Santo e que te faz forte, que te faz capaz. E que se você, na tua fraqueza que está a força de Deus, se quando você estiver fraco, você clamar a Ele, a responsabilidade é dele. Não é você que tem que ser forte. Eu vou ser forte. Não. É buscar força no Senhor. Fortalecer-se no Senhor. Amém? Obrigado pela tua participação, tá, irmãozinho? Marcelo, tudo bom com você? Feliz com Jesus? Fala alguma coisa, garoto. O que é alfa e ômega? O que é? Alfa e ômega. Alfa e ômega. No alfabeto hebraico, tem as letras e tem no alfabeto grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Se você pegar o Salmo 119, tem lá Aleph, Bet, Goim, hebraico. E no grego, o alfa, o começo, parece um peixinho, né? É a primeira letra. O que seria o A? Ômega poderia ser o Z. O A e o Z. Alfa e ômega. O que quer dizer? O começo e o fim. Deus diz assim, antes de mim não existia nada. Que nem o irmão se perguntou. E o que Deus fazia quando ele era piá? Deus sempre existiu. Ele é o alfa. Ele é sempre eterno. E antes dele não existiu nada. E depois dele não tem outro Deus. Ele é o autor, o consumador, ele é tudo. Ele é o eterno, sem começo e sem fim. Alfa e ômega, o eterno. Alfa, o início. Ômega, o fim. O começo e o fim. Valeu? É isso aí, meu irmão. É assim que se explica as coisas. Valeu? Obrigado, viu? Nós vamos ser arrebatados em carne ou espírito? Aí está. Boa pergunta. As pessoas que morreram agora, elas não estão nem no céu nem no inferno. Quem morreu com Cristo está no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que aqueles que partiram não encontrarão com Cristo nas nuvens antes de nós, mas será tudo junto, né? Simultâneo. Então o que acontece é o seguinte: quem partiu sem Jesus, o corpo está lá, virou pó na sepultura. A alma está lá no paraíso. Quando tocar a trombeta, essa alma se juntará com um novo corpo. Um corpo glorificado como o de Cristo. Aí será perfeito. Aí poderá ver Deus face a face. Poderá ver Deus face a face. Então, quem já partiu, só partiu a alma. O corpo está na sepultura. Se morreu salvo, está no paraíso. E se morreu sem Jesus, está em tormento no Hades. Sabe o que é Hades? Já viram falar aquele suco Hades? A-D-E-S. É assim que está. Hades quer dizer inferno, mas não inferno final. Porque o inferno final só depois do juízo final. Vai ter um juízo final, uma fila, Marcelo, vai durar milhares de anos, só que não vai ter pressa. Cada um vai ser julgado desde que nasceu até que morreu pelas suas obras. Tudo que fez, que pensou, que falou, tudo. Pensamento mais secreto, aquilo que você apagou do WhatsApp, aquilo que você... Tudo. Não vai ter STF? Justiça brasileira ou americana? Não vai passar nada. Vai ter transitado. Aí, Marcelo, aqueles que estão no Hades, depois, quando houver arrebatamento da igreja, acontecerá o seguinte: você que está aqui vai receber um corpo glorificado. Esse corpo vai virar um corpo glorificado e num piscar de olhos, o corpo e a alma irá se encontrar com você. Tudo. Só vai cair a roupa do Marcelo. Pof, cai no chão. Você vai ter uma roupa celestial. Aquele que morreu com Jesus não será julgado. Em João 5,24 diz que aquele que crê em Cristo não será julgado. Já passou da morte para a vida. Tudo que você pensou, que você falou, que você fez, que você pecou, e você pediu perdão, o sangue de Jesus apagou. Não consta nos registros celestiais. Não tem nada, foi apagado.
Os anjos vão lá quando você confessa. Você pensou, falou algo que não devia? Os anjos vão lá, pagam o sangue de Jesus. Não consta, não existe. É como se você nunca tivesse feito. Portanto, quando você chegar no céu, você não vai ser julgado pelo que fez, pelo que não fez. Só vai ser julgado pelas boas obras para receber uma coroa. Se você fez muitas boas obras, a tua coroa vai ter muitos diamantes. Então, aquele que morreu sem Jesus, ele do Hades irá para a segunda morte, o lago de fogo de enxofre, depois do juízo final. E nós, depois, encontraremos com os senhores que estão no paraíso, encontraremos conosco e teremos um corpo glorificado. E poderemos ver Deus face a face. Mais ou menos deu para entender, né, irmão? É complexo, mas não é tanto assim, tá bom? Então você não será julgado, não tenha medo do que você já confessou. Não pense que isso está lá no céu, que um dia Deus vai pegar e falar assim, ah, Marcelo, dia 14 de junho. Não, ele não vai fazer isso. Porque Jesus já pagou com o sangue dele. Não é maravilhoso saber disso, irmão? Que não teremos que pagar? Jesus já pagou? E que nós vamos passar vergonha no céu, saber tudo que a gente pensou? Deus me livre se nossos pecados passassem um telão. Você já pensou, Heitor? Saúde. Já pensou? Heitor, um telão. Todos os habitantes da Terra, desde de Adão até agora. 500 bilhões de pessoas. Vamos passar agora no telão os pensamentos do Marcelo. Pá! Abriu uma tela, tudo que você pensou. Deus me livre. Deus tem misericórdia de nós. Nós estamos livres disso, amém? Grande escapada, grande livramento. Amém? Está livre, irmão. Está absolvido, graças a Deus, pela corte celestial. Declarado inocente. Pelo sangue de Jesus. Apocalipse 12, 11, tá bom? E missionária Ivana, feliz com Jesus? Ah, só um pouquinho, desculpe, Ivana. Pastor, quem morreu com Cristo e foi cremado? Ah, irmã, aí não tem mais jeito. Irmã, eu tenho um vídeo. Tecla lá, Sandra, Charles Brasil, YouTube. Cremação é pecado? Quando a pessoa morre, o corpo começa a decompor. Contamina os lençóis freáticos. Aquele churume lá, aquele negócio. Tá. O que é a cremação? Apenas é apressar o processo. Quando a pessoa é cremada, o corpo vira cinza. E quando a pessoa não é cremada, o corpo vira cinza. Deus não vai pegar aquela cinza. Ai, Deus não consegue, como que eu vou fazer agora? Deus não precisa daquela cinza. Deus fará um novo corpo celestial. Não a partir dessas cinzas. Tá? Não. Não pense assim. Então quem foi cremado vai receber o corpo glorificado? Claro. Porque agora imagine Abraão, que já morreu há 6.000 anos. Como é que está o corpo dele? Está só o pó da gaita, né? Ivana, querida. A paz do Senhor a todos. O devocional de hoje, o Espírito Santo, né, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Aham. A fé é algo real e palpável, mas ao mesmo tempo invisível. Assim é a fé. Ela mostra uma realidade de algo inexistente, ou seja, dá realidade às coisas invisíveis. Amém. A fé, trazer à existência as Sim. coisas que não existem. Amém. Você, confirmação total, né? Confirmação total, né? Que bênção. Você crê em algo que não aconteceu, mas no seu coração já está. Já está. E Deus já fez na cruz do Calvário. Já. Ele dá uma paz que nós não sabemos explicar, né? De Amém. onde vem essa paz? Não, eu sou a favor, a pessoa diz, chega! Eu sou a favor, irmão. Porque se espirra pra dentro, vai tem que espirrar mesmo, é só coisa boa. Soltar pum mesmo, próprio, entendeu? Olha só, não, é normal, você não, né? Ai, tadinho do anjinho, olhando dele. Nós seres humanos somos assim, Heitor. Olha só, então, a nossa irmã que tá assistindo aqui, aquela tua amiga lá, como é que é o nome dela? Enemies, God bless you all in Australia. Hi, sister. Jesus loves you. We love you too here in Brazil. Enemies. God gonna heal you, ok? Até com problema no pé, ela mora lá na Austrália, Enemies. E Deus está curando ela, amém? Em nome de Jesus. Conclua, missionária Ivana. Então você crê. Não, e questão, né, do pensamento positivo ou não. Eu acho que quando a pessoa está com o Espírito Santo, ela só tem pensamentos bons. Só pensamentos positivos. Pensamentos bíblicos. Então, e os pensamentos da Bíblia são cheios de fé. E pronto, está acabado. E passou a régua e é 10. Amém. Valeu. Você é uma benção, Ivana.
e você está curada, e você é uma bênção e vai viver muito e vai ajudar muitas pessoas, né? Em nome de Jesus. Missionário Silvano, glória a Deus para a tua vida. Paz do Senhor a todos. Amém. O pensamento positivo ele é relativo, né? É positivo do ponto de vista de quem? De quem? O que eu quero formar? Ele é muito otimista para quem? Enfim, mas essa palavra ela vem confirmar aquilo que nós estudamos Estudamos não, na verdade foi mais um testemunho, né? No sábado lá. Nossos cunhados aí. Teve uma experiência e estava contando pra gente, disse que ele acessou o Facebook e veio lá uma publicação de um menino com câncer que morava lá no sítio cercado e ele disse que escutou claramente a voz de Deus dizendo para ele ir lá visitar o menino. Glória a Deus. E ele pegou o carro e foi lá visitar o menino. O Jair. O Jair. Que legal. O Bolsonaro? O Indião. Mas é gente boa também. Então, foi E ele de foi? Deus mesmo. Foi. E ele ficou impactado. Ficou impactado. Nossa, que bênção. E aí ele falava, batia exatamente nessa tecla. Não, mas ele vai morrer, porque o médico disse que vai. Ele falou, eu tenho certeza, porque Deus me mostrou que ele vai viver. Aleluia. É que isso não é pensamento positivo, isso é pensamento realista, porque a Bíblia é verdade. Deus revela. E é bem isso, né, que a gente está falando. Então, ou seja, a gente teve um testemunho antecipado e hoje veio a confirmação. Que bênção. Deus provoca sinais e resultados e efeitos, né? Em nome de Jesus. Temos um visitante ilustre, um adorador, que ama Jesus. Primeira de muitas, Robson. Isso aí, convite do Humberto aí, né? E na verdade assim, foi muito bom o estudo e justamente faz com que a gente reflita, né? E fique sempre pedindo para que Deus capacite a gente para nunca duvidar né, do poder dele. Verdade. Capacite porque hoje a gente às vezes querendo, assim, principalmente eu no início assim, né, da conversão, aí você fica com algumas dúvidas. É normal. Normal, né? Então pedir sempre para Deus capacitar e potencializar cada vez mais a fé, né? Para que a gente não fique se iludindo por coisas como a nova era de pensamento positivo e considerar sempre isso, né? Que nós somos canais e jamais fonte, né? Então a palavra hoje veio muito a calhar, inclusive com o nosso aquecimento ali hoje, né? Que bom. Há muitas arapucas, né? O novo convertido é que ele é muito novinho, então o inimigo tenta, né? Com sutilezas, através das seitas, das heresias, das doutrinas de homens. Mas você fica com a Bíblia, Robson, que você vai bem. E com o Espírito Santo no seu coração, você tem bom futuro. Você é um menino sincero e Deus vai abençoar muito a família. Você estando aqui, Deus está visitando a tua esposa, teu filhinho. E muita coisa boa tem pela frente. Como nós falamos, Deus tem surpresas, né, Ellen? Lá pra frente, na nossa vida, tem muita coisa boa, né? Parabéns pela tua decisão, tá? Eu sou muito feliz de ter você lá adorando a Deus junto conosco, tá bom, Robson? Você é uma bênção. Glória a Deus. Humberto Gouveia. Opa, boa noite a todos. A paz do Senhor. Feliz aqui com a presença do Silvano, da Ivana, do Marcelo, do pastor Carlinhos. Amém. E hoje com a visita do meu Sem irmão, esquecer. né? Meu irmão Robson, que está aqui, o Cleiton, o Alessandro e todos que estão assistindo, né? E muito boa a palavra, realmente, esse estudo, né? Sempre é. E hoje, muito bom. O pastor começou falando sobre quando Deus colocou ali, né? A posição de receber. Né? Para poder ser bênção. Né? E nós somos canais. Né? Somos. Um canal, ele o que faz? Ele recebe e fornece isso, né? O canal, ele recebe e fornece. E Romanos 5,17 diz, né, que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão em vida. E é isso. Nós recebemos. Esse é o plano de Deus para nós e é para isso. Isso é ser discípulo do Senhor, é reinar aqui nessa terra em vida, né? É receber do Senhor e que você recebe, ele é a fonte e ele confirma, né? Você está no meio de pessoas sofrendo e um Deus maravilhoso. Um Deus maravilhoso. E aí Deus levou aqui também em 1 Pedro 2,9, que ele diz assim, né? Que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aí ele diz o objetivo, né? Para que anuncieis as virtudes, né? Daquele que nos chamou. Então não foi nós. Não. Ele nos chamou. Foi ideia dele. É ele que nos enviou, como o pastor falou,
desde o início falou lá que você não manda uma criança comprar 10 pães e não dá o dinheiro para ela. Sim. Seria insano. E Deus jamais nos incumbiria de uma missão sem nos capacitar. Ele não fala, ó, vai lá, cura enfermo, se vira nos 30. Prega o evangelho do reino. Tá, mas como? Se você está recebendo a abundância da graça e nós estamos, amém, né? Nós podemos reinar em vida. Tudo eu posso naquele que fortalece. Como a gente estava fazendo o nosso aquece ali antes, acho que Deus está mais... A missão mais difícil para Deus não é... que já está feito, né? É Ele nos convencer, amém, que nós somos esse canal. É verdade. Porque e nós tentando convencer Ele, me dá, Senhor, me dá. Filho, eu já dei. E, tipo, nossas orações muitas vezes orações pedindo para que Jesus volte e morra na cruz tudo de novo. E sendo que a gente tem que mudar essa chave. Precisamos. Mudar essa chave. Que Jesus já venceu, já curou, já prosperou. Sim. E quando a gente fala que em Cristo nós somos prósperos, saudáveis e cheios do Espírito Santo, não é uma frase montada, um amuleto. É um corpo de doutrina, né? Por Cristo sou próspero. Não, isso não é um amuleto, isso é a nossa identidade. Exato. É a nossa filiação, a nossa identidade. O resultado da cruz, né? Se nós somos essa geração eleita, sacerdócio, para quê? Para anunciar, né? Para anunciar as virtudes, né? As virtudes do reino. Então esse estudo aqui é verdade. Como disse o irmão Robson, a gente não tem como duvidar daquele que fornece e daquele que confirma, porque é Deus que nos enviou, é dele que a gente recebe, né? Nós somos ungidos para isso. Então como é que você vai duvidar, né? Se é perfeita essa conexão, é Ele que nos fornece e é Ele que confirma. Então amém, nós só somos ali um canal. Sim, porque Ele quis. E para a glória dele. Então essa é a nossa função. Amém. A gente medite nisso, que esse estudo aqui foi muito importante, né? Como o Jair nossa, fiquei bem feliz com o testemunho. Que bom, ele né? não está aqui, né? Mas se ele souber, fiquei muito feliz. Como é bom, né? Ele ter essa experiência. Amém. E mesmo ele não estando tão imerso nessa palavra, ele Deus entendeu que ele era um canal naquele momento. Glória a Deus. Quem ia curar era Deus. Ele só foi lá levar a mensagem e falou assim, você mas quem sou eu para ungir a Ivana com óleo? Disse o Marcelo. Quem sou eu para fazer mais uma oração e mais uma oração e mais uma imposição de mãos e mais um aconselhamento? Gente, essa é a nossa parte. Não, e olha Deus não fará isso por nós. Quem unge com óleo somos nós. E olha que missão nobre que Deus nos deu. Participar disso. Que privilégio. Nós não precisamos fazer esforço. Os anjos queriam isso, Humberto. Nós só fazemos essa conexão do que ele já fez à realidade visual. Basta a gente ser esse canal dessa ponte. Que benção. Que benção. E até o que a gente estava falando um pouco antes lá, sobre não fazer a oração pedindo, e sim agradecendo a gente já recebeu, né? Sim. Porque Jesus já pagou na cruz, tá lá. Eu sou próximo. Porque Jesus já... Quando você tem certeza que tem algo, por exemplo, se eu pedir R$10 para Deus, mas se Deus já deu, porque o que pede recebe, eu tenho certeza que se eu pedir para Deus R$10 está na minha carteira. Então se R$10 está na minha carteira e alguém me pediu R$10, eu tenho que estender as mãos e passar esses R$10. Então, além de agradecer, manifestar. Se eu pedir a Deus sabedoria para evangelizar, quando chegar as pessoas, eu não só agradeço que eu tenho sabedoria, que ao abrir da minha boca vai ter unção, mas falar, orar e pôr as mãos sobre as pessoas. Então quem crê que recebeu, age e fala como Deus recebeu. Como disse o pregador, o dia que eu pensar como Deus pensa, sentir como Deus sente, falar como Deus fala e agir como Deus age, serei filho de Deus. Aí está o reino de Deus. Humberto, manda um abraço para João Antônio, um homem de Deus que está olhando para você. Pastor João, abraço. Glória a Deus. Ellen Gouveia. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, a todos. E tem um versículo que eu até grifei aqui, né? E disse Jesus: vocês gostam de parecer justos em público. Mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. E hoje em dia a gente vê mais isso, né? As pessoas, e até no reino, assim, no meio né? Evangélico, tem muito disso, né? A gente vê que gosta de falar bonito, gosta disso e aquilo, e quando você investe muito por fora a bela viola, né? Então, é triste isso, né? Porque Deus conhece o nosso coração, na verdade. E é isso Deus, que Ele quer. Não engana. Verdade aqui dentro. Então, é até uma coisa que eu sempre falo para os meninos:
Vocês podem, de repente, estar enganando, pensando que está me enganando, né? Mas a Deus sabe de todas as coisas. Enganando né? a si mesmo. Está enganando a eles mesmos, né? Tipo, numa tarefa que deixou de fazer, ou alguma coisa que, sabe, sei lá, tentou burlar. Qualquer coisa. Nada escapa aos olhos de Deus, né? Então, isso é muito sério. Muito né? sério. Verdade no íntimo. Deus ama também. a verdade aqui dentro. Pastor, eu tenho pensamentos assim. Se você confessa, não será computado. Pastor, isso, porque tentação nós temos, irmão. Às vezes eu me sentia culpado por dados do maligno, pensamentos maliciosos, sentimentos, desejos. Irmão, Deus não leva em conta. Se você não gosta daquilo, está lutando contra aquilo e confessando aquilo não te contamina. Porque o diabo joga um pensamento e fala, agora você está contaminado, você pensou isso. Você não pensou, foi ele que jogou via carne. Então se você, como ela falou, não seja falso e fingido, mas que você dentro precisa de restauração e eu precisamos, todos nós precisamos. Se você chamar isso de pecado e cobrir com o sangue de Jesus, você está limpo. Mesmo que você pensou, você está limpo. Só Tá que bom? também não ficar blefando, né? Não. Sim, porque até semana passada a gente estava conversando com uma pessoa... Quem é sincero com Deus é sincero com pessoas, Nelly. Eu não quero aparecer diante das pessoas melhor do que, na verdade, eu apareço diante de Deus. Não, então, aí acha que assim, de repente, tipo, eu fiz alguma coisa, mas daí semana que vem eu faço de novo e eu peço perdão de novo. Então, tipo, você está enganando você mesmo, né? E de repente, sabe, pode acontecer alguma coisa que nem aconteceu isso com o menino morreu num acidente de carro e foi assim, fulminante. Então, sabe, será que tinha certeza que ele conseguiu se arrepender antes? Né? Porque vivia se arrependendo, vivia, né, naquela ali blefando e toda hora, né? Então não é brincadeira. Só pedir perdão é pouco, né? Ele tem que pedir para ter nojo do pecado, né? Sim. Sair do pecado. E Deus conhece o coração da gente. Né? Conhece. Então, você pode pedir 10 vezes perdão, mas se teu coração não está dizendo isso... É da boca para fora, né? Você está enganando a si mesmo. A gente falou agora, né? Amém. É bem isso. Foi muito bom participar. Vamos orar agora, né? E Deus vai operar, como nós dizemos, efeitos visíveis. Deus vai confirmar essa palavra. Deus vai produzir agora resultados. Financeiros? Sim. Não. Sim. Saúde, alma, mente, família, todas as áreas. Porque Deus diz que a unção é para que você vá bem em todas as coisas. O Salmo 1 diz que tudo o que você fizer prosperará. A palavra shalom, se você perguntar para um judeu, engloba tudo de bom. Que tudo vá bem na saúde, nas finanças, na família, na mente, no corpo, em todas as áreas. Então a palavra shalom, ela engloba tudo isso. Como a palavra sozo também, no grego, que engloba tudo. Que você vá bem. Deus não quer que você vá bem na saúde e vá mal nas finanças. Não quer que você vá bem nas finanças e mal no casamento. Deus quer que tudo vá bem, que todas as áreas sejam abençoadas. Amém? Nós vamos orar agora, amém? Amém, vamos orar. Você que está na internet, receba agora também essa unção. Nós vamos orar como um ato de fé. Porque Elias orou, mas quem mandou fogo foi o Senhor. Então nós vamos orar com fé, crendo que Deus vai confirmar. Porque Ele jurou e prometeu que confirmaria. Ele disse, se Ele não confirmar, nós seremos mentirosos. Se Ele não confirmar, a nossa pregação será vã. Se Ele não confirmar, Ele seria mentiroso. Se Ele não confirmar, o diabo reina. Se Ele não confirmar, nós somos apenas religiosos. Mas como Ele confirma, amém, irmãos? Amém. Pai querido, obrigado por esse momento profético. Cobre com teu sangue, perdoa. Se houver alguma brecha no pensamento, sentimento, desejo, perdoa. Assim como nós decidimos pela fé perdoar a todos sem exceção, Pai. Neste momento agora, Pai, toque nossas vidas. Todas as áreas sejam inundadas com a tua graça e a tua resposta. Eu profetizo que somos saudáveis, prósperos, cheios de Espírito Santo, dons, graça, unção. Eu ordeno agora que toda obra do diabo que foi colocada não ficará nem raiz nem ramo. Todo problema financeiro, familiar, sentimental, espiritual, todas as áreas do inferno agora saia da nossa vida. Eu te repreendo, Satanás. Fogo do Espírito Santo, destrua agora todas as cadeias, correntes, influências, toda infecção, bactéria, todas as dores, tumores, caroços, toda obra maligna atrapalhando financeiramente, mentalmente, emocionalmente, sai. E vem agora, Pai, eu ligo essa pessoa, a tua sabedoria, a tua graça, a tua unção. Eu ligo essa pessoa, a tua provisão, a tua sabedoria, a tua saúde. Eu ligo essa família agora a tudo que é de Deus e desligo de tudo que é do diabo. Em nome de Jesus, amém? Amém. God bless you all. Obrigado, Pipo, que participou aí na internet. Foi muito bom. God bless you.